Vinde escutar uma palavra de esperança. Mês da Bíblia 2025. Encontros bíblicos para grupos, refletindo sobre o texto da carta aos Romanos proposto para o terceiro encontro. Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14. A esperança não decepciona. Vinde escutar uma palavra de esperança. Que bom mais uma vez estarmos unidos na mesma fé. Que a graça, a paz e o amor de Jesus, iluminados pela esperança que não decepciona, estejam com todos os nossos ouvintes. Dando continuidade à reflexão da carta de São Paulo aos Romanos, hoje vamos com alegria, como Igreja Viva de Jesus Cristo, fortalecer nossa caminhada rumo ao reino de Deus. Lembrando que no primeiro século da era cristã, a carta tinha como destinatários os romanos. Hoje, os destinatários são todos os cristãos, católicos ou não, e principalmente você, que nos acompanha pela Rede Católica de Comunicação da Diocese de Jales. No encontro passado, vimos que a boa notícia é que manifestou-se a justiça de Deus e nós fomos salvos gratuitamente em Jesus Cristo, mediante a fé, e essa salvação é para todos. Neste terceiro encontro, vamos meditar o capítulo 6, versículos de 1 a 14, cujo tema é Batismo, Vida Nova em Cristo. E o texto nos diz a respeito da teologia do batismo. Paulo inicia com a preocupação de uma mal interpretação do final do capítulo 5, versículos 20 e seguintes, que diz: visto que, onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A permanência do pecado resultaria então na multiplicação da graça. Tal conclusão traria consequências danosas à moral cristã, pois surtiria efeito contrário àquele desejado por Paulo ao apresentar a mensagem da justificação pela fé. Embora Deus rejeite o pecado e suas consequências, ele demonstra amor, misericórdia com o pecador. Com um jogo de perguntas e respostas que giram em torno da morte para o pecado e da vida nova em Cristo, o capítulo 6 inicia assim: que diremos então? Permaneçamos no pecado para que a graça aumente? De modo algum, nós já morremos para o pecado. Como ainda viveremos nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? O tema central nesse texto é a participação do ser humano na paixão, morte e ressurreição de Cristo mediante o batismo. Pelo batismo, fomos sepultados juntamente com Ele, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminharemos em uma vida nova. Versículo 4 do capítulo 6. Assim, o autor atribui ao batismo dois efeitos fundamentais: a morte para o pecado e a ressurreição, pela qual nos tornamos novas criaturas pelo Espírito. Paulo afirma que, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Por isso, o batismo comporta uma dupla ação. De um lado, Deus que garante suas graças à pessoa batizada pela morte de seu Filho Jesus. De outro lado, para a pessoa que o recebe, o batismo é a adesão mediante a fé ao que Deus realizou em Cristo. A pessoa batizada participa do evento pascal de Cristo, ainda que não tenha experimentado a ressurreição definitiva. Já vivencia a fé e as consequências do batismo, mas aguarda a ressurreição final na parousia. É o mistério que professamos. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, que também será a nossa ressurreição.
O batismo é a porta de entrada para a vida fundamentada na fé. Nele nos tornamos uma nova criatura, não mais marcada pelo pecado e pela morte, mas pela união com Cristo e pela vida. Entretanto, não é correta a interpretação de que os batizados não enfrentarão fraquezas ou imperfeições, mas sim que não serão mais prisioneiros do pecado, pois estando sob a graça, os batizados têm tudo aquilo de que necessitam para romper com o pecado, algo que não teriam se ainda tivessem sob a lei. Isso está no versículo 14, no final do texto que estamos refletindo. Como filhos e filhas de Deus, somos convidados a vivenciar de forma autêntica o nosso batismo, tendo a certeza de que Cristo caminha conosco, caminha ao nosso lado, pois fomos libertados do pecado para servir a Deus e aos irmãos. O saudoso Papa Francisco afirmou: a santidade é um dom de Deus que recebemos no batismo, que se deixarmos esse dom crescer, ele pode mudar completamente nossa vida. Ele lembrou ainda que os santos não são heróis distantes ou inalcançáveis, mas sim pessoas como nós. E acrescenta ainda: as promessas batismais que renovamos na vigília pascal devem ser reavivadas todos os dias, para que o batismo cristifique quem o recebeu, tornando realmente outro Cristo. Recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor, vou anunciar o evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor, vou anunciar a boa nova de Jesus, como profeta recebi esta missão. Onde eu for, serei fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem de cristão. Ficar parado, vou anunciá-lo, esta é minha obrigação. A messe é grande e precisa de operários, vou cooperar na evangelização. Sou mensageiro enviado do Senhor, onde houver trevas eu irei levar a luz. Também direi a todos que Deus é Pai, anunciando a mensagem